Sempre que surge uma nova tecnologia, as pessoas veem-se desafiadas a ganhar competências para uma realidade específica. Os objetivos deste Panorâmica são compreender o nível de literacia digital em Portugal e a necessidade de se promover as competências digitais. Para isso, vamos conversar com Luísa Ribeiro Lopes, Presidente do Conselho Diretivo do Ponto.pt e Coordenadora-Geral do Programa do Governo InCode 2030, uma iniciativa que visa promover as competências digitais. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Em 2018, o Governo revelou que 53% da população tinha habilidades, competências digitais em Portugal. Sendo que já se passaram 4 anos, qual é que é o panorama atual de competências digitais em Portugal? Na realidade, nós temos feito um esforço muito grande para combater aquilo que nós chamamos de iliteracia digital, ou seja, exclusão digital de muitos cidadãos. É verdade que esses números que referiu são de 2018, nós hoje estamos muito longe desses números, ainda bem, fizemos um progresso grande. Nós temos indicadores que nos dizem que a maior parte dos portugueses, já mais de 87% dos portugueses têm competências digitais, que as competências digitais básicas já estão acima dos 60% na maior parte dos portugueses, o que significa que já quase todos nós conseguimos interagir dentro do digital. Não é um panorama perfeito, nós precisamos ter mais capacitação digital, precisamos de incluir os que ainda não estão incluídos, precisamos desenvolver aqueles que só têm competências básicas para conseguirem utilizar de uma forma melhor o digital e temos que ter uma aposta muito grande numa coisa que é a qualificação avançada nas áreas TIC. O objetivo do Governo até 2030 era de 80%, sendo que já disse que houve mudanças. Esta percentagem mantém-se? Pretende-se elevar este número para uma outra percentagem? O objetivo nessa altura era precisamente os 80%, depois percebemos que há aceleradores, por isso nós neste momento queremos atingir só 5% de pessoas excluídas do digital em 2030. O que nós queremos fazer no InCode é dotar todos das competências necessárias para utilizar os serviços que são disponibilizados, quer pelas empresas, quer, muito importante, pelo Estado, sem esquecer a questão das infraestruturas que garantem a acessibilidade. E quais são as estratégias para o sucesso deste plano? A estratégia essencial é formar e educar. Educar os mais novos, que já nasceram no mundo digital, mas precisam de competências para interagir da melhor forma com esse mundo digital. Formar aqueles que estão no mercado de trabalho e que precisam de ter competências e qualificações digitais para qualquer tipo de profissão ou para se requalificarem para profissões mais digitais. Temos que incluir aqueles que estão excluídos e depois, muito importante, como já referi, a questão da inovação e a questão da qualificação avançada. Fazer uma aposta grande em termos jovens que optam por fazer formação no ensino superior, quer seja universitário, quer seja politécnico, nas áreas TIC. Está a referir alguns dos eixos que o programa InCode 2030 tem como objetivo, mas há outros, para além da inovação, da formação e da educação. Qual é que é o peso de cada um destes eixos? Há algum que tem mais relevância do que outros? Todos eles concorrem para um objetivo comum, que é aumentar as competências digitais dos portugueses e das portuguesas. Algo que é transversal a eles todos, é que não nos podemos esquecer, que é, nós temos que olhar para tudo o que é capacitação digital, sem esquecer a questão de género que está associada a esta questão. Estamos a falar de um mercado de trabalho em que menos de 20% do mercado de trabalho é feito por mulheres. Nós estamos a falar de cerca de 15% de mulheres que optam por estudar nas áreas tecnológicas, portanto nós transversalizamos a questão de género a todas estas áreas. Se me perguntar se esta é a questão mais importante, não sei se é a mais importante, mas sem resolvermos esta questão nós não vamos atingir os desígnios de todos os outros eixos. E quanto ao eixo da formação e educação dos mais jovens, quão importante é que para os mais novos terem capacidades digitais de forma segura, saudável, sábia, produtiva? Hoje, se nós não tivermos as competências necessárias para a interação social e para a interação com o Estado e com as empresas, nós não estamos excluídos. Inclusão digital é inclusão social. Portanto, os jovens precisam de não só saber utilizar da melhor forma. Portanto, a ideia é que todos tenhamos as capacidades necessárias, mas capacidades que não sejam só as básicas. Utilizar as redes sociais, ou fazer uma pesquisa na internet, ou enviar um e-mail. É preciso mais do que isso. Os jovens, essas questões eles têm resolvidas, mas precisam de mais do que isso para poderem exercer de forma plena a sua cidadania, que hoje é feita também de forma digital.
A pandemia da Covid-19 parece que vai realçar as desigualdades entre aqueles que têm acesso às tecnologias e aqueles que não têm. Será este um principal ou um dos motivos para que falte literacia digital na população portuguesa? Independentemente de saber utilizar as tecnologias, houve muitos jovens que ficaram arredados da possibilidade de aceder à educação. O que é importante, e este programa alertou para isso, é criar as condições para que todos, sem exceção, tenham os equipamentos e o acesso à internet necessários para poderem aceder de igual forma e utilizar este digital não para aumentar as desigualdades, porque ele é potenciador do aumento das desigualdades, mas para diminuir essas desigualdades. Pode a falta de competências digitais ameaçar o acesso à saúde, o acesso ao emprego e à educação e formação? Claro que sim. Todas as profissões são digitais. Nós vamos a uma consulta médica e nem que seja pelo facto de já recebermos a receita no nosso telemóvel, já estamos a utilizar o digital para interagir com o Serviço Nacional de Saúde. Hoje nós temos uma app do SNS que tem lá os nossos exames todos, tem lá as nossas vacinas. Há 8 milhões de downloads da app do SNS 24 por causa do Covid. Portanto, na saúde é óbvio. E hoje é possível fazer uma operação, uma cirurgia mais delicada em Portugal com a utilização de know-how de um cirurgião em Espanha ou em Inglaterra ou na Alemanha. Portanto, a saúde ganha muito com o digital. A educação, percebemos que era possível continuarmos todos a estudar, independentemente do facto de não estarmos presencialmente. O digital está presente em todas as profissões. Quem não tem essas competências, obviamente que tem uma carga negativa e fica desfavorecido relativamente ao acesso, quer à educação, quer a melhores empregos, quer à formação. E qual é o papel do governo português para colmatar as desigualdades do acesso às habilidades digitais? Eu entendo que os governos têm sempre um papel fundamental no que diz respeito a diminuir as desigualdades sociais. Cabe, portanto, ao governo, que foi eleito por todos os portugueses, resolver este assunto e por isso criou este programa, o Encode 2030, e por isso tem feito tantas ações para evitar que este fosso digital entre os que são mais pobres e os que têm acesso a todas as ferramentas, uma panóplia de serviços, a todos os gadgets que estão no mercado e aqueles que não têm. Portanto, todas as desigualdades são potenciadas pelo digital, logo nós temos que utilizá-lo para esbater essas desigualdades. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Madalena. Terminamos assim mais um Panorâmica que teve como foco explorar o caminho da literacia digital no contexto nacional.